Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Por favor, coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor venha trazer a direção e o ensinamento que precisamos. Espírito Santo, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Espírito Santo, faz o que o Senhor fez hoje pela manhã. Fala conosco. Espírito Santo, me ajuda a ser um canal para falar do Senhor, para falar de coisas que são exclusividades do Senhor. Que eu seja um canal, simplesmente isso, e que o Senhor seja glorificado com a ministração da palavra. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, conta-se uma lenda de que Deus, logo que acaba de criar o homem, Ele faz uma convocação geral no céu. Ele convoca todos os anjos, arcanjos e querubins, e nessa convocação ele tinha um assunto muito sério para se tratar. Ele havia acabado de criar o homem, e ele logo após a criação, nessa reunião geral que ele convocou nos céus, ele queria que os anjos o ajudassem a encontrar um lugar onde ele poderia se esconder desse ser que ele havia acabado de criar, de modo que somente aqueles que tivessem a verdadeira sabedoria, quebrantamento e humildade pudessem um dia encontrá-lo. Deus apresenta esse desafio para os anjos, arcanjos e querubins, e pede para eles: me ajudem a ter uma ideia de onde eu posso me esconder desse ser que eu acabei de criar, chamado homem. Então o anjo levanta a mão e diz para Deus: Deus, eu tenho uma ideia, e sei aonde o Senhor pode se esconder do homem. Deus pergunta: onde? O anjo diz: o Senhor pode se esconder no alto dos céus, pelas nuvens. Porque se o Senhor se esconder no alto dos céus, pelas nuvens, o homem não vai conseguir te encontrar tão facilmente. Então Deus balança a cabeça e diz para o anjo: não. Você não entende o tamanho da capacidade, da inteligência que eu dei para esse ser chamado homem. Com a capacidade, com a inteligência que eu dei para ele, ele facilmente vai criar uma máquina em que essa máquina vai voar no alto dos céus, pelas nuvens, e facilmente ele irá me encontrar. Então o homem criou o avião. E hoje, milhões de pessoas viajam pelas nuvens, através de uma máquina que o homem criou, chamado avião. Um segundo anjo levanta a mão e dá uma outra ideia para Deus. Deus, eu tenho uma ideia. Eu sei aonde o Senhor pode se esconder desse ser chamado homem. Então Deus pergunta: onde? E o anjo diz: o Senhor pode se esconder lá no fundo do oceano. Porque se o Senhor se esconder no fundo do oceano, os homens não vão conseguir te encontrar facilmente. Mais uma vez Deus balança a cabeça e diz: vocês não entendem o tamanho da capacidade, da inteligência que eu dei para esse ser que eu acabei de criar. Da mesma forma que com a inteligência que eu dei para ele, ele vai construir uma máquina que vai voar no alto dos céus pelas nuvens, ele também irá criar uma máquina que irá facilmente andar pelo fundo do oceano.
E não é que o homem criou e desenvolveu o submarino? Então, um terceiro anjo levanta a mão, e esse acreditava de que ele iria dar a ideia que Deus precisava, e ele diz: Deus, eu sei um lugar aonde o Senhor pode se esconder do homem. Deus queria saber, e pergunta: aonde? Esse terceiro anjo diz: o Senhor pode se esconder do homem em outros planetas. Porque se o Senhor se esconder em outros planetas, o homem não vai conseguir te encontrar tão facilmente assim. Deus levanta do seu trono e fala: vocês não entendem o tamanho da capacidade que eu dei. Com certeza, com a capacidade que eu coloquei no homem, ele vai criar máquinas que vai fazer com que ele explore outros planetas. E não é que hoje o homem ele está indo a outros planetas, explorar outros planetas. Depois que o anjo deu essa ideia e Deus falou que não era ali o lugar, então pairou aquele silêncio absoluto no céu. Um silêncio ensurdecedor, porque nenhum anjo mais ousava dar uma ideia, não sabia o que iria dar de ideia para Deus. E no meio daquele silêncio ensurdecedor, Deus levanta do seu trono e ele brada dizendo: eu sei um lugar aonde eu poderei me esconder do homem. Eu irei me esconder desse ser chamado homem dentro dele mesmo. Eu vou me esconder dentro do próprio homem através do meu Espírito Santo. E Deus escolheu habitar dentro de nós através do seu Espírito Santo. Aqueles homens que têm a verdadeira sabedoria de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quebrantamento e humildade para receber os ensinamentos da palavra de Deus. Esses têm Deus morando dentro de si e sabem disso, aleluia. A grande verdade é que aqueles que reconhecem a Jesus como Salvador da sua vida, têm um trono no seu coração, e quem habita nesse trono é o Espírito Santo. Então nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo e o trono que Ele tem dentro de nós. Precisamos valorizar o Espírito Santo na igreja, gente. John Bevere, em um de seus livros, falando sobre o Espírito Santo, ele diz que sem o Espírito Santo, a igreja, ela se torna uma igreja morta. John Bevere diz de que sem o Espírito Santo não existe uma vida cristã verdadeira. É uma vida cristã mentirosa. Diz John Bevere que sem o Espírito Santo, nosso trabalho se torna esgotador e cansativo. Você está fazendo a obra de Deus e se sentindo cansado e esgotado. Talvez você esteja fazendo a obra sem a ajuda do Espírito Santo. John Bevere diz: remova o Espírito Santo de uma igreja e duas coisas irão acontecer. Ela se transformará em um clube, ou ela se tornará uma instituição religiosa, e apenas isso. E tudo que nós não queremos ser como igreja de Cristo é uma instituição religiosa. Nós queremos ser o corpo de Cristo estabelecido nessa terra. E para ser o corpo de Cristo aqui estabelecido nessa terra, precisamos todos os dias do Espírito Santo agindo em nossas vidas e em nosso meio. Dependemos do Espírito Santo, irmãos. A igreja é totalmente dependente do Espírito Santo. A grande verdade é que não há uma revelação de Deus sem o Espírito Santo. A verdade é que a Bíblia
a leitura da Escritura Sagrada sem o Espírito Santo, ela se torna letal para a vida de um indivíduo. O apóstolo Paulo, ele disse em uma de suas cartas a Coríntios, 2 Coríntios 3:6, ele diz de que a letra, ela mata. Leia a Bíblia sem o agir do Espírito Santo, e isso vai se tornar uma morte para a sua vida e para a vida de muitos. Olha como nós precisamos da presença e do agir do Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo, gente. Não há paz, verdadeira paz, sem o Espírito Santo. Não há verdadeira liberdade sem o Espírito Santo, porque diz a Bíblia: aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Só que a verdadeira liberdade é quando eu sou totalmente direcionado e guiado pelo Espírito Santo. A verdadeira liberdade é quando eu saio da direção e deixo o Espírito Santo me direcionar e me guiar. Então, segundo diz Gálatas, quando eu deixo o Espírito Santo me guiar e vivo todos os frutos do Espírito, não existe lei contra mim. Não existe escravidão para uma pessoa que ela é direcionada totalmente pelo Espírito Santo. E por isso precisamos dele, porque o Espírito Santo é o próprio Deus agindo em nós. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E talvez você pergunte, mas como é que pode? São 3 deuses? Não, é um único Deus em 3 pessoas. Mas me explica como é que é isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmão, você consegue entender a sua esposa? Diga, eu não consigo entender a minha. Aliás, vamos fazer uma coisa aqui. Você consegue entender a você mesmo? Às vezes eu me olho e falo assim, cara, mas você é difícil para dedéu. Às vezes fica complicado com você mesmo. Entender a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um mistério que a gente só vai conhecer quando chegar no céu. Tudo que existe dentro da teologia são teses, possibilidades. O Espírito Santo é um mistério. E dentro desse mistério, uma coisa nós sabemos. A Bíblia diz, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. A Bíblia diz que Deus Pai está estabelecido no seu trono. Está em seu trono, Deus Pai. Deus Filho, Jesus veio a essa terra, habitou entre nós, cumpriu a sua missão de trazer a mensagem da salvação para o homem, e depois subiu e está sentado à destra de Deus. E quando Jesus subiu para sentar à destra de Deus, ele disse, nesse texto que nós lemos, vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Por quê? Porque ele vai morar e habitar dentro de nós. Você entende o quanto é importante nós termos o Espírito Santo? O próprio Deus habitando na nossa vida. O Espírito Santo habitando em nós, ele age de maneira em que traz coisas maravilhosas para a nossa vida. Número 1, ele age nos convencendo do pecado. Sabe quando alguém fica tentando ali convencer o outro, você está errado nisso, você está errado, você está errado. É óbvio que a gente precisa ensinar a verdade, mostrar a verdade, mas só quem muda uma pessoa, quem convence uma pessoa de algo que está errado, é o Espírito Santo. Por isso que precisamos de intimidade com Ele, e orar pedindo a ajuda dEle, para que Ele traga conhecimento, entendimento. O Espírito Santo agindo em nós, ele, uma vez que ele nos convence do pecado, ele traz sobre a nossa vida verdadeiro arrependimento. E verdadeiro arrependimento não é remorso, gente. Verdadeiro arrependimento é aquele sentimento de repulsa, de pavor pelo erro que eu cometi. O Espírito Santo me faz, eu não quero de jeito nenhum voltar àquela prática. Eu não quero de jeito nenhum nem chegar perto de uma situação como essa que foi um perigo. Eu não quero.
eu vou tomar uma direção completamente contrária àquela que em algum momento eu tomei que foi errada. O Espírito Santo gera isso. E quando ele gera arrependimento, ele nos transforma. Quer experimentar uma transformação na sua vida? Se coloque diante do Espírito Santo, converse com ele, peça a ajuda dele. 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quer ser transformado? Peça a ajuda do Espírito Santo. Eu, quando estava preparando aqui essa mensagem, vendo das minhas experiências com o Espírito Santo, eu lembro de que eu converti entregando a minha vida para Jesus numa segunda-feira. Voltei e fui para o culto na quarta, e quando foi na sexta-feira, estava acontecendo uma mini vigília. Era uma vigília que começava às 9 horas e terminava à meia-noite. E ali naquela vigília, o pastor pregando, de repente, ele no meio da pregação, ele aponta o dedo para mim, ele fala: você que está aí, ó, levanta a mão, porque o Espírito Santo quer batizar você agora. E na hora que ele falou agora, eu comecei a pular igual uma pipoca. E eu comecei a falar um monte de coisa que eu falei: o que está acontecendo comigo? Ao mesmo tempo que eu ficava: o que está acontecendo comigo? Eu completamente consciente, mas estava tão bom que eu falava: meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está muito bom, eu quero continuar. Mas está todo mundo olhando para mim, eu ficava pulando igual uma pipoca, assim, falando, e todo mundo me olhando, eu falei: meu Deus, mas está bom, eu não vou parar. E eu fiquei algum tempo assim. Eu tinha o vício da bebida, eu tinha o vício do cigarro, e foi eu ser selado com o Espírito Santo. Instantaneamente, eu passei a sentir pavor de bebida e de cigarro. Porque o Espírito Santo nos transforma. Então talvez você está precisando de uma transformação de Deus em alguma área da sua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, transforma, porque a Bíblia diz que o Senhor transforma. Então transforma a minha vida, muda isso que está errado, eu não quero mais isso. Na verdade, eu nem tive tempo de pedir, foi uma coisa que aconteceu, e eu quero profetizar que isso vai acontecer com muitos, em nome de Jesus, nesse lugar. O Espírito Santo nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Quando vamos dar uma palavra para alguém que perdeu um ente querido, passou por uma situação muito triste, muito dolorosa na vida, a primeira coisa que vem no meu coração e que eu falo e que eu libero é que o Espírito Santo conforte e console o seu coração. Ninguém ajuda mais uma pessoa nos momentos difíceis do que o Espírito Santo. É por isso que precisamos ter Ele como nosso amigo, gente. Nenhum coleguinha da escola, nenhum coleguinha do trabalho, nenhum vizinho, nenhum parente vai ajudar mais a você e a mim do que o Espírito Santo. Porque Ele nos conhece mais do que qualquer pessoa. Então converse com o Espírito Santo e peça ajuda para Ele. Porque a Bíblia diz de que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus disse nesse texto que nós lemos de João: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão. O Espírito Santo virá para cuidar de vocês. Ele é o Consolador, Ele é o ajudador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar das promessas de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar do agir que o Senhor fez na nossa vida.
Quando você está em intimidade, em comunhão com o Espírito Santo, na hora que você está correndo o risco de fazer uma besteira, na hora que você está indo por um caminho perigoso, o Espírito Santo te lembra e fala: ei, ei, ei. Nossa, eu não posso ir por esse caminho. Então o Espírito Santo nos lembra. O Espírito Santo lembra as promessas que um dia Ele fez para nós, como eu lembro das promessas que Deus um dia fez para mim. Quem é que me faz lembrar disso? É o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode ajudar uma pessoa? Ele pode nos ajudar na nossa comunhão com Deus. Ele pode nos ajudar a nos aprofundar em ter experiência do poder de Deus na nossa vida. Ô irmão, quantas vezes eu vi pessoas, elas com uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, elas receberam algo, falou. Tem gente que já deu testemunho para mim e falou assim: pastor, parece que eu tomei um choque elétrico, uma descarga. O que foi isso? Uma experiência com o Espírito Santo. Por que você não pede uma experiência com o Espírito Santo essa noite? Na hora de você dormir, você fala: Espírito Santo, vem e traz para mim uma experiência sobrenatural. Inclusive, no próximo domingo, nós vamos pregar aqui e ensinar sobre a experiência do batismo no Espírito Santo. E no outro domingo, nós vamos falar sobre os dons que o Espírito Santo concede para a igreja. Então, se prepare para os próximos 2 domingos. Pastor, como eu faço para eu ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo? Quantos querem ter comunhão profunda? Eu quero, irmão, eu quero. Eu estou todo dia pedindo ao Espírito Santo: me ensina, me mostra, me ajuda. E aí por isso surgiu aqui essa série de mensagens, para eu crescer junto com você, em comunhão profunda com o Espírito Santo. Então, se você quer, como eu, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, eu vou trazer alguns ensinamentos para isso. Você quer uma comunhão profunda? Só para você entender aqui, tá? O Espírito Santo, ele mora onde mesmo, gente? Ele mora? Só que ele pode sair, sabia? Qual o endereço da sua casa? Fala para mim. Rua tal, tal. Fala todo mundo junto. Rua Irineu Ferreira Pinto, número 374. Escuta. Você mora lá na sua casa, mas de vez em quando você sai. O Espírito Santo mora dentro de nós. Mas se nós tivermos algumas atitudes, ele sai. Então, para eu ter o Espírito Santo constantemente dentro de mim, eu preciso ter atitude que vai fazer ele não querer ir embora nunca. Diga aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus diz assim. Efésios 4, 29 e 30, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ei. Vamos dar uma paradinha aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Ô irmão, é muito feio uma pessoa que diz servir a Jesus e fica xingando palavrão, viu? Ô coisa feia isso. Eu imagino que uma pessoa que ela abre a boca para falar uma palavra suja, tem crente que tem que passar esponja com água sanitária na boca para limpar a boca suja. Na hora que se fala uma palavra torpe, um palavrão desse, imagina que na mesma hora o Espírito Santo, deixa eu sair daqui, que eu não vou participar disso. Eu não sei você como é quando você assiste alguns filmes. Eu de vez em quando eu juro para os irmãos que eu tento assistir. Alguém fala: rapaz, já viu isso? E você vai assistir alguns filmes e hoje em dia falam alguns palavrões que dói no ouvido. A gente está ali, ai meu Deus, baixa o volume. Eu não sei você, irmão, eu sou assim. Eu não gosto. Me dói, é como se fosse...
Se nós somos assim, você imagina o Espírito Santo quando a gente abre a boca para falar uma palavra torpe dessa, imagina. Faz um carinho no seu vizinho e fala: eu amo você ouvir algumas coisas, fala para ele. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que isso dê graça aos que ouvem. E não, leia para mim, e não entristeçais o Espírito Santo. Se nós entristecermos o Espírito Santo, ele sai. Se nós entristecermos o Espírito Santo, a casa, olha o que eu vou ensinar. Se entristecermos o Espírito Santo, ele sai. E quando ele sai, a casa fica vazia. E porque a casa ficou vazia, os demônios entram. E eu preciso que você saiba de que tem um montão de crente, e crente mais ou menos meia boca, que está endemoniado porque o Espírito Santo saiu e os demônios entraram. Então eu não posso entristecer o Espírito Santo, porque você, quando você fica triste com alguém falou alguma coisa que te magoou, te entristeceu, você quer logo ficar morrendo de amores com essa pessoa, quer? Não, eu não quero ver. Mas lá, o filho entristeceu o pai entristeceu o filho, a esposa, e você, na hora teve o estresse. Alguém fez alguma coisa que desagradou você, entristeceu. Você quer ficar perto dessa pessoa morrendo de amores por ela? Quer? O que você quer? Não, agora, depois, não, talvez a gente... O Espírito Santo fica triste. E com certeza, ele sai. O Espírito Santo se entristece quando nós desobedecemos a sua direção. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo traz direção para a nossa vida, gente, nos mostrando o que temos que fazer e o que não temos que fazer. E todas as vezes que eu não obedeço uma direção do Espírito Santo, eu estou entristecendo ele. E eu preciso que você saiba disso. O Espírito Santo está sempre falando conosco, com irmãos ungidos, pessoas de Deus que nos amam de verdade. Deus colocou para ser bênção na nossa vida. Nós precisamos ficar atentos e discernir a voz do Espírito Santo com pessoas da família de Deus, que Ele colocou para ser bênção em nossa vida. E quando eu estou falando de pessoas, não é de gente carnal, não é de gente com a mente carnal, com a mente independente, com a mente completamente fora dos princípios de Deus. É gente do Senhor. O Espírito Santo se entristece quando nós andamos na carne. Dá um sorriso de aleluia para ficar leve o clima aqui. Aí dá um toquinho no seu vizinho e fala bem assim: irmão, na carne ou no espírito, o que vai para hoje? Aleluia. O Espírito Santo se entristece quando a gente anda na carne, porque Ele quer nos alimentar do Espírito. E olha o que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Se você quer saber o que é andar na carne, quer saber? Vamos lá. O apóstolo Paulo ensinou isso para a igreja. Inclusive, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, redobre sua atenção para cá. Muitas coisas hoje que acontecem na igreja, a gente fala: nossa, mas como é que pode acontecer isso? Na época do Paulo o negócio era violento. Então, só para você ter uma ideia, olha a palavra do Paulo para a igreja dos Gálatas. Olha o que ele está falando para eles. Olha o que ele está ensinando. Gálatas capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo ensinando para a igreja. Ele diz: ora, as obras da carne são manifestas. Ele está dizendo: isso aqui está aparecendo.
As obras da carne são manifestas, e são elas: 1. Imoralidade sexual. 2. Impureza e libertinagem. 3. Idolatria. 4. Feitiçaria. Vamos parar de contar, só comentar. O apóstolo Paulo diz: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu vos advirto, como já os adverti antes. Ele está dizendo: eu estou falando para vocês e eu já avisei isso antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. De verdade, irmão, eu não sei o que você pensa sobre céu e inferno, mas eu vou dizer para você o que a Bíblia ensina e o que eu creio. O céu e o inferno existem. Eles são de verdade. E só tem um destino para todo homem e toda mulher: ou eternamente no céu com Cristo, ou eternamente condenado no inferno. Se eu quero viver uma vida onde eu irei herdar a eternidade com Cristo, eu preciso fugir das obras da carne e alimentar os frutos do Espírito dentro de mim. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós falamos de desistir. Sabe, quando um crente em Jesus fala que ele vai desistir, fala: eu não aguento mais, eu vou parar com célula, vou parar de ficar servindo na igreja, eu vou dar uma parada, sabe, porque é tanto problema, é tanta coisa que eu passo, tá? Isso entristece o Espírito Santo, porque em Lucas capítulo 9, versículo de número 62, Jesus ensinou para os seus discípulos dizendo: aquele que um dia coloca a mão no arado, se ele olhar para trás, ele não está apto a entrar no reino de Deus. Olhar para trás é você falar que vai desistir, de que você não aguenta mais. A Bíblia diz que Deus nos deu através do Espírito Santo espírito de coragem e não de covardia. O Espírito Santo, se mora dentro de você, ele vai gerar em você coragem para superar os momentos difíceis, os momentos de luta, os momentos de pressão. Coragem e não covardia. Os covardes desistem. Os que são cheios do Espírito Santo, eles são corajosos e vencem os momentos de luta. Foi assim com a igreja primitiva em Atos. Foi assim com a vida do apóstolo Paulo. Foi assim com a vida do apóstolo Pedro. Então, nos momentos difíceis, se eu tenho o Espírito Santo, nossa, pastor, a pressão está violenta. Pois é, a pressão está violenta, mas eu vou dizer igual o apóstolo Paulo: quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós e gerando em nós um ânimo e uma coragem que de nós mesmos nós não tínhamos, gente. É o Espírito Santo trabalhando em nossa vida. E no meio de uma pressão violenta, o Espírito Santo injeta ânimo, injeta coragem, injeta ousadia, injeta virtude, injeta poder. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Em uma outra versão diz:
Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, ele pode ir esfriando. O fogo dele pode ir esfriando na minha vida, ou pode ir aumentando. Eu posso alimentar o Espírito Santo, ou eu posso deixar ele apagar. E sabe como que é uma pessoa que ela está cheia do Espírito Santo? Ela está cheia do fogo do Espírito Santo. Todos nós somos ali tentados pelo inimigo. O inimigo vem com setas malignas para tentar atingir todos nós, todos. Eu sou o primeiro a dizer para você que constantemente vem setas malignas. Todos nós lidamos com situações assim. A diferença é, se nós estamos alimentando o fogo do Espírito, na hora que vem a seta do maligno contra nós, porque o fogo está alto, a seta antes de nos atingir, ela é alvejada, ela é queimada, destruída pelo fogo, consumida pelo fogo. Então o inimigo vem com uma seta e ele fala, agora eu vou acertar, e ele lança, e ela vem. Mas porque você está com o fogo do Espírito sendo alimentado, antes dela chegar em você, ela vira cinzas. Por quê? Porque o fogo está alto, irmão. O fogo do Espírito está pegando. Então vamos alimentar a presença do Espírito Santo em nós. Por favor, fique de pé.